Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Graças a Deus, meus queridos amados ouvintes, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 21 de março de 2021. Nós estamos aqui ao vivo com todos vocês, agora 9 horas com 1 minuto. Esse programa, não se esqueça, ele tem a reprise às 9 da manhã, como também às 3 horas da tarde e 3 da manhã. Muito bem, eu gostaria de, nesse domingo dia 21, falar sobre o que nós hoje, pela graça e misericórdia de Deus, conseguimos pregar aqui na igreja. Nós conseguimos pregar aqui na igreja, me perdoem se houve um probleminha aqui no fundo aqui da rádio, mas hoje, dia 21 de março de 2021, nós conseguimos, para a glória de Deus, estar reunidos aqui e congregar com o povo de Deus. Foi uma bênção a reunião. Não posso dizer por enquanto onde estávamos, mas só uma dica para os nossos irmãos: eu me sentia como se estivesse na China, né, nas igrejas clandestinas da China. Mas para a glória de Deus, Deus derramou o poder dele, Deus derramou o Espírito dele, Deus deu sabedoria e entendimento para o povo dele, para que todos saíssem hoje abençoados, completamente abençoados desse culto maravilhoso. E orem, vamos orar pelo Brasil, vamos orar, daqui a pouco nós vamos fazer a oração. Você que está ouvindo essa programação, eu estou aqui de cima do altar da igreja, em consagração até amanhã, às 4 horas da tarde, nesses 3 dias de jejum, de oração. Até mesmo durante o culto nós sentimos até uma certa fraqueza da carne, do corpo, melhor dizendo, mas Deus
ele opera, o poder de Deus se manifesta na fraqueza. É uma coisa extraordinária a presença de Deus. Eu gostaria de falar a respeito da Semana Santa. O que é a Semana Santa? Semana Santa, popularmente, é um termo popular que nós usamos, que nós aprendemos, crescemos ouvindo, todos nós, sobre Semana Santa. O que vem a ser Semana Santa? É um recordatório da última semana que Jesus esteve, antes de ressuscitar, de ser morto e ressuscitar, a última semana que ele esteve nesse mundo. Então nós vamos, nessa semana, fazer uma viagem no tempo, uma viagem no espaço e no tempo, para nos transportar pela fé até os momentos, as circunstâncias e tudo o que acontecia na Bíblia, tudo o que aconteceu, os evangelhos contam, nessa última semana, antes da crucificação do Senhor Jesus. E por que essa semana, talvez você me pergunte, se a Páscoa supostamente será dia 4 de abril? Bom, a Páscoa não será 4 de abril. A Páscoa, na verdade, será o próximo domingo será a Páscoa, porque nós estamos já vivendo, embora, me desculpe, que nós estamos aqui de cima do altar, e às vezes acontece um certo ruído, um barulho, mas é da vizinhança. Então eu estou fazendo o máximo possível para que as pessoas me compreendam e consigam me ouvir essa programação. Estamos ao vivo agora 9h05. Pois bem, nessa semana, se você observar, agora, se você olhar nessa noite para o céu, você vai ver a lua pela metade, a metade brilhando e metade ela está apagada, não se vê a outra metade da lua. Na próxima semana, que será sábado e domingo, a lua estará finalmente cheia, ela estará cheia, e mostrando que é exatamente o dia 14 do mês de Nissan, 14 do mês de Nissan. O mês no calendário de Israel, ele começa quando a lua, ela começa a aparecer, na lua nova. E a lua cheia é exatamente a metade do mês. Quando você lê em Levítico capítulo 23, você observa que a Páscoa cairia exatamente no dia 14 do mês de Nissan, que é o primeiro mês em Israel, o primeiro mês no que diz respeito ao calendário religioso. Existe em Israel o ano novo religioso e o ano novo civil. O ano novo civil acontece na festa das trombetas. O ano novo religioso começa agora, na semana que vem, que é exatamente o dia 14 do primeiro mês, quando começa o ano novo religioso e que é exatamente a Páscoa para os judeus. Muito bem. A Páscoa cairá no dia 14, que é domingo que vem, e num domingo antes, que é hoje, o dia que estamos hoje, para nós 21 de março, é exatamente o domingo de Ramos, quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi profetizada por Daniel. Daniel, ele dá com tanta exatidão a data que o Messias viria ao mundo, que ele exatamente ele deu o número de anos, dos anos que se esperaria, dos séculos, né? E foi uma profecia há 5 séculos antes, e quase 5 séculos antes, e ela se cumpriu exatamente no dia que Daniel falou, que seria no dia de hoje, um domingo como hoje, o domingo antes da Páscoa, que é conhecido no mundo ocidental como domingo de Ramos. Então, exatamente hoje se comemorou, ou melhor dizendo, há quase 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Você pode ler isso em Marcos, capítulo 11. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11. E durante essa semana, nós aqui na programação da Rádio Promessa FM, baixe através do nosso site, o aplicativo, para que você ouça a nossa rádio, nós vamos todos os dias falar de um acontecimento, do que a Bíblia mostra, sobre o que Jesus fez nessa Semana Santa. O que foi que Jesus fez? No dia de hoje ele estava entrando em Jerusalém montado num
num jumentinho, e todo o povo, a multidão, havia uma multidão em Israel, nas vésperas já da Páscoa, e elas colocavam no caminho ramos, alguns tiravam até as túnicas, as roupas que vestiam, e estendiam pelo chão, pelo solo, e aquilo servia como uma espécie de tapete, em que o Senhor Jesus estava cavalgando ali sobre o jumento, sobre o jumentinho, entrando e cumprindo a profecia de Zacarias, quando fala também que Jesus viria, o Messias viria montado num jumentinho. Pois bem, a multidão que estava com Jesus, aquela multidão, muitas pessoas, milhares de pessoas que estavam ali gritando, elas gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana. Elas estavam dando as boas-vindas a Jesus, eles estavam gritando Hosana. Hosana significa salva-nos, Senhor. Senhor, salva-nos. É um pedido de salvação. Salva-nos, Senhor. E daí se derivou também o nome Hosana, né? Para nós, da língua latina, Hosana é o mesmo que Hosana, com H. E o povo gritava, no idioma deles, gritava isso, Hosana, quer dizer, salva-nos, Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles estavam dando boas-vindas a Jesus. Jesus estava entrando em Jerusalém na última semana de sua vida, nesse mundo, e as pessoas estavam recebendo ele a gritos, com muita alegria, com muita euforia, com louvores, estavam louvando ao Senhor Jesus. E o curioso, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi justamente o que nós pregamos nessa noite, desse domingo, aqui na igreja, é que essa mesma multidão de Israel, na sexta-feira, imagine você, estamos no domingo, talvez você vai ouvir essa mensagem na segunda, mas na sexta-feira, veja quantos dias nós estamos da sexta-feira, nós estamos a 5 dias da sexta-feira, na sexta-feira, daquela mesma semana, aquela mesma multidão que estava gritando Hosana, seja bem-vindo, bendito és tu, e louvando e adorando a Jesus, a mesma multidão estava gritando agora, crucifica, o mesmo povo. O que será que aconteceu com a mente daquele povo, com o coração daquele povo em tão pouco tempo? Em menos de uma semana, em 5 dias, o povo que gritava Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, seja bem-vindo. Depois de 5 dias eles estavam gritando, crucifica ele, crucifica Jesus. Nós não queremos ele aqui, nós queremos que ele seja morto. Nós queremos que ele seja morto, nós não queremos mais a ele. O que será que aconteceu em menos de uma semana com aquele povo? Por que eles mudaram tão rápido de coração, de mente, de opinião? E nós, entendendo o contexto da palavra de Deus, nós sabemos o que aconteceu. Na verdade, o povo de Israel daquelas épocas, eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas a visão que eles tinham de Messias, o que eles esperavam, era que fosse um Messias militar, que fosse um Messias que viesse para causar uma revolta do povo de Israel, dos judeus, contra os romanos. Lembrando a todos que Israel vivia debaixo do jugo de Roma, eles viviam debaixo do Império Romano. Então, Israel era subserviente de Roma. Israel, eles eram servos de Roma, apesar que eles tinham uma certa liberdade religiosa, que sempre, quando os impérios europeus que invadiram, dos 4 impérios, os impérios da Europa, que foi a Grécia e foi Roma, quando eles invadiam Israel, eles até davam liberdade para os judeus ter liberdade religiosa, pelo menos isso eles tinham, tanto que Herodes fez o templo ali, construiu o templo, justamente na época do Império Romano, não havia problema. E nós sabemos pela história que o povo de Israel tinha uma expectativa muito grande, até mesmo porque eles conheciam a profecia, sabiam que Daniel já estava marcando que seria aquele tempo que o Messias apareceria, e quando entra Jesus montado num jumento, eles logo associaram com a profecia do profeta Zacarias também,
E eles disseram: chegou o Messias, chegou o nosso Messias. E até então, até aquele momento, Israel estava convertido. Até aquele momento, o povo de Israel estava recebendo a Jesus. O problema aconteceu exatamente nessa semana que estamos vivendo agora. Nessa semana, preste atenção, mudam-se os personagens, mas Deus e o diabo continuam o mesmo, escute bem. Por isso nós devemos estar muito vigilantes essa semana. Preste muita atenção. Foi uma semana decisiva, foi uma semana muito decisiva. Peço mais uma vez perdão a vocês, porque não sei o que está acontecendo aqui, uma barulheira, né, de motocicletas aqui, mas vocês já percebem que realmente a mensagem, quando é de Deus mesmo, o diabo se irrita, né? Mas vamos continuando. Aquela semana foi uma semana decisiva, porque o povo de Israel, eles estavam aceitando a Jesus, eles estavam aceitando Jesus. Só que o que deveria acontecer era que os líderes de Israel deveriam aceitar a Jesus. O povo já tinha aceitado Jesus como Messias, o povo já estava recebendo a Jesus como Cristo. Cristo em grego significa Messias, quer dizer o ungido, o salvador, o enviado de Deus, aquele que sai de Deus, aquele que é Deus e sai de Deus como filho de Deus. Então Jesus ele vem cumprindo as profecias de Daniel, de Zacarias. O povo entende, o povo mais humilde entende, chegou o Messias de verdade. Porém, eles também tinham esse sério problema, o problema de que a expectativa deles era que Jesus viesse com o poder do braço, com o poder da espada, que Jesus na sua primeira vinda, eles não sabiam que seriam duas vindas, eles acreditavam que era só uma. Eles ignoraram que o próprio Daniel disse que o Messias morreria, ele disse que o Messias morreria. Então eles ignorando isso, um detalhe da profecia, quando é ignorado, faz com que as pessoas não entendam todo o contexto, elas se perdem na interpretação. Então o povo não sabia que Jesus tinha que morrer, que Jesus seria preso na quinta-feira, Jesus seria crucificado na sexta-feira, mas ressuscitaria no domingo, que é domingo que vem, onde se comemora o domingo da Páscoa, 14 de Nissan. O povo estava na cegueira espiritual, eles estavam mais ou menos entendendo as coisas da profecia, mas não tinham um entendimento necessário, o total necessário, aquilo que realmente seria pelo menos o essencial. Eles pensavam que Jesus viria apenas uma vez. E quando eles veem que Jesus é preso, então aquele mesmo povo que gritava Hosana, bendito, seja bem-vindo, etc., eles tinham se decepcionado, eles tinham sofrido a decepção. Então um grupo abandona Jesus por medo da morte, que foram os discípulos, com medo de morrer, porque Jesus é preso e é condenado pelo Sinédrio. O Sinédrio seria o STJ, né, o STF de Israel, né, o nosso STF aqui seria o Sinédrio deles. Então Jesus foi julgado em Israel, depois julgado por Roma, que era o império que dominava Israel naquele período, e é condenado à morte. Ele é condenado à pena de morte, que era a pior coisa que tinha, que era a pena da crucificação. Então, quando aquele povo que estava hoje, no dia de hoje, seria hoje, domingo de Ramos, louvando a Jesus, quando eles veem que Jesus não cumpriria o que eles esperavam, da maneira que eles esperavam, do jeito que eles queriam, eles deixaram Jesus. E foi muito rápido, eles só tiveram fé menos de uma semana. Então eles foram um povo não só inconstante, mas um povo apóstata, um povo que deu as costas para Jesus, que abandonou a Jesus, tudo porque Jesus não cumpriu com as expectativas que eles tinham, do jeito que eles queriam. E quantas pessoas não abandonam o nosso Senhor Jesus, porque Ele não faz o que elas querem, do jeito que elas querem. Isso é a tragédia. É isso que eu gostaria que você prestasse atenção. Se não é você
uma pessoa assim também. Tomare que não. Tomare que não. Mas se você for uma pessoa assim, que essa palavra mude o seu coração a partir de hoje, que o Espírito Santo mude o seu coração através dessa palavra que você está ouvindo. Será que se Deus não der para você o que você está pedindo, o que você está querendo, o que você está esperando dele, do jeitinho que você quer, será que você vai continuar com ele ainda assim? Será que você vai continuar com Deus mesmo que Deus não responda às suas orações? Fica a pergunta, porque aquele povo que estava adorando a Jesus no domingo, na sexta-feira da mesma semana, eles deixaram a Jesus, eles deram as costas para Jesus. Pior do que isso, mas muito pior do que isso, eles gritaram: crucifica, crucifica, solta Barrabás. Eles aceitaram aquele que era o inverso de Jesus, aquele que não era puro, aquele que não era santo, aquele que não era o Salvador. Eles escolheram outro. Eles escolheram outra pessoa, eles não quiseram mais a Jesus. E quantas pessoas nós não vemos que fazem isso nos dias de hoje? E muitas vezes não dura nem uma semana, hein? Não dura nem uma semana. Uma semana é muita coisa. De repente no domingo você está adorando a Jesus, na segunda-feira mesmo você já deixou a Ele. Ou no domingo mesmo à noite, ao chegar em casa, você já se comporta de outra maneira. Você já troca de Senhor, você já troca de Salvador, porque Ele não respondeu sua oração do jeito que você esperava. Eles esperavam que seria um Messias militar, mas o Messias militar vai vir na segunda vinda. Na segunda vinda de Jesus ele virá com espada. Na segunda vinda de Jesus ele virá com um exército, que é a igreja. Na segunda vinda de Jesus ele virá montado em cavalo e não num jumentinho. Na segunda vinda de Jesus ele virá para derrotar o anticristo, o exército do anticristo, e julgar a todos aqueles que ignoraram a ele e que desprezaram a sua salvação, que só ele pode dar. Então, meus caros irmãos, vamos estar alertas nesse domingo de Ramos e refletir em que tipo de fé nós temos, que tipo de adoradores nós somos. Somos adoradores temporais, temporários? Somos adoradores só no domingo e na segunda queremos Barrabás? Somos adoradores apenas quando tudo vai bem, quando tudo vai como a gente espera, mas quando acontece qualquer coisinha que a gente não gostaria que acontecesse, ou que não é do jeito que eu queria, nós abandonamos a Deus? Isso não é justo. Isso não é justo da nossa parte. Ainda que Deus não nos dê do jeito que a gente queira, mas quando Deus dá, Ele dá melhor do que a gente espera. Sempre Deus faz o melhor. Deus não vai mudar os planos dEle só para atender um capricho nosso. Você pode ter certeza que Deus, Ele tem um plano na sua vida, e o plano de Deus sempre é melhor do que você espera. Não abandone a Jesus. Aquela multidão também teve um grave erro. Eles começaram a ouvir os falsos religiosos, eles começaram a ouvir os rumores, os boatos, o que as pessoas estavam falando, as notícias, e eles estavam enchendo Israel naquele momento. Satanás estava usando os fariseus e os líderes de Israel, ele estava usando todas as pessoas que tinham grande influência em Israel para dizer que Jesus era mentiroso, exatamente para inflamar o povo, para difamar a Jesus, para fazer o povo ir contra Jesus. Será que não é esse também o seu defeito, de ouvir incrédulos? Ouvir pessoas que não são de Deus, assistir televisão? Se você não sabe, há pessoas que estão na televisão, que elas estão possessas de demônio, manifestadas de demônio. Elas entram no camarim, elas são possessas de demônio no camarim e saem do camarim, e quando liga a câmera, só quem tem um discernimento espiritual percebe que ela está manifestada de demônios. Você pode notar que a pessoa às vezes nem pisca, ela fala de um jeito que não é um jeito natural de um ser humano, e você fica ouvindo essas pessoas. Talvez você está assistindo televisão agora, e você está ouvindo uma pessoa que está possessa de demônios,
e essas pessoas estão enchendo o seu coração. Meu caro amigo, nós vamos terminando aqui o nosso programa de hoje. Veja como é forte essa mensagem. Amanhã nós vamos ver o que Jesus fez na segunda-feira, no dia seguinte do domingo de Ramos. Você vai entender exatamente os passos do Senhor Jesus nessa última semana. É tão importante, mas é tão importante você entender o que aconteceu na última semana, que o evangelho de João, por exemplo, que foi o evangelho escrito para a igreja, é o único evangelho escrito para a igreja, com essa finalidade maior. Ele dedica metade do seu evangelho, a segunda metade do evangelho de João, ela é só para descrever a última semana de Jesus nesse mundo, para você ver como é importante. João, ele dedica metade do seu evangelho só para descrever a última semana que Jesus esteve nesse mundo, para você entender a importância dessa semana. E nós vamos ouvir aqui, vamos falar, vamos pregar aqui, vamos ensinar a você o que aconteceu nessa semana. Eu gostaria que você lesse, fizesse essa leitura antes de dormir, Marcos capítulo 11, e lá você vai ver o começo dessa Semana Santa. Muito bem, vamos nos preparar para o momento da oração. Senhor Deus querido e amado, Pai Celestial, nós entramos, meu Deus, agora em oração, Senhor. Nesse domingo de Ramos, ó Pai, nós entramos em oração para dizer: seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo aos nossos corações, seja bem-vindo à nossa família. O Senhor sempre será bem-vindo. Quer o Senhor nos dê o que a gente deseja ou não. Porque o Senhor nunca diz não, Senhor. O Senhor sempre diz sim, amém, ou o Senhor diz espera. Mas o Senhor nunca vai negar nada aos seus filhos. Se um filho pedir ao pai um ovo, o pai não lhe dará um escorpião. Se o filho lhe pedir um pão, o pai não lhe dará uma cobra. Mas, meu Deus, nós oramos agora, Espírito Santo, porque nós sabemos que existem tantas pessoas que são inconstantes, meu Pai. São muito frágeis ainda na fé, são bebês. Por mais adultos que eles sejam, meu Deus, tem pessoas que têm idade para ser meu pai, meu avô, mas eles ainda são crianças espirituais, eles ainda estão engatinhando, Senhor. E um bebê, meu Deus, ele tem a fragilidade no seu ser, meu Pai. Qualquer coisa pode machucá-lo, qualquer coisa pode colocar em risco a sua vida, meu Pai. Então nós pedimos, meu Pai, que essas palavras sejam recebidas, meu Deus, com amor e com entendimento, que essa pessoa entenda, meu Deus, que é por amor que nós pregamos, às vezes duro, porque nós queremos ver essa pessoa crescer, queremos vê-la adulta e não criança a vida toda, Senhor. Existem louvores que dizem: eu quero ser como criança, mas eu quero ser como criança apenas o meu coração. A minha cabeça não pode ser como uma cabeça de criança. A minha mente, Senhor, o meu entendimento das coisas de Deus não pode continuar como de criança. A minha força não pode ser como de criança. A minha resistência não pode ser como de criança. Então eu te peço, meu Deus, que essa mulher que me ouve, esse homem que me ouve, esse servo, esse ouvinte que me ouve, que ele se torne um homem maduro, uma mulher de Deus, de fato e de verdade, feita no fogo, mas um ouro puro e verdadeiro, refinado por Deus, em nome de Jesus. Ó Pai amado e querido, ainda que o Senhor não nos dê o que nós queremos, do jeito que nós queremos, mas o Senhor vai nos dar do jeito que o Senhor quer, e do seu jeito é sempre melhor, Senhor.
E nós te agradecemos e te louvamos por isso. E sempre te diremos, hoje, amanhã e sempre: hosana, salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos principalmente nessa época. Salva-nos, Senhor. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Amém e graças a Deus. É você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do longe, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Graças a Deus, meus queridos irmãos, nós vamos terminando o nosso programa de hoje. Não se esqueça que ele tem reprise às 9 da manhã, 9 da noite, 3 da tarde, 3 da manhã. E nós amanhã falaremos da segunda-feira, o que aconteceu com Jesus na segunda-feira. Mas escute na segunda-feira a nossa rádio, porque teremos a programação meio-dia, meia-noite e também às 6 da tarde e 6 da manhã. Escute a Rádio Promessa, compartilhe e seja cada vez mais abençoado. Deus abençoe e até a próxima.